Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui eu abordo temas relacionados à área de endocrinologia e metabologia, temas relacionados com o nosso dia a dia da prática clínica e na jornada rumo à prova de especialista. Eu sou a doutora Nayana Grunoff e hoje vou discutir sobre a síndrome do eu tireoidiano doente. Então vamos lá. O que será que esse tema tem para nós? Por que ele é tão importante? O que acontece com a função tireoidiana do paciente quando ele está internado? Por que em alguns casos existem alterações de exames e em outras não? Qual que é a nossa conduta frente a isso? Vamos responder essas perguntas. Para começar, o que é essa tal da síndrome do eu tireoidiano doente? São alterações na função tireoidiana que acontecem em quadros sistêmicos graves. É uma adaptação dos hormônios tireoidianos pelas deiodinases, e isso ocorre a nível sistêmico e a nível central. O que pode desencadear a síndrome do eu tireoidiano doente? Doenças sistêmicas graves e condições cirúrgicas, por exemplo. A palavra-chave é mecanismo de adaptação. Se eu pudesse resumir em palavra-chave todo esse tema é mecanismo de adaptação. Quando um paciente é submetido a alguma condição cirúrgica ou ele tem algum quadro sistêmico grave, está em internamento, ele precisa e ele desenvolve adaptações metabólicas para que ele consiga sair daquela condição. Uma das adaptações metabólicas que acontece é na parte tireoidiana, porque os hormônios tireoidianos eles têm um controle fundamental sobre o nosso metabolismo. Então, isso precisa ser adaptado para que o paciente consiga, da melhor maneira possível, sair daquela condição. Quem é que controla os hormônios tireoidianos? O hormônio tireoidiano, quando ele sai, ele transita pelo plasma, ele não age diretamente. Ele pode ser ativado ou ele pode ser inativado. Quem faz isso são as deiodinases. As deiodinases elas são enzimas que podem ativar ou inativar os hormônios tireoidianos dependendo do sítio em que eles estão, o órgão, e dependendo da condição fisiológica. Então, as deiodinases, elas é que fazem o controle da ação verdadeira dos hormônios tireoidianos. Existem 3 tipos de deiodinases. Algumas mais relacionadas com ativação do hormônio, outras mais relacionadas com inativação hormonal. O que se entende por ativação hormonal? A ativação hormonal é quando nós vamos do T4 para o T3. T4 é a forma prévia do hormônio, T3 é a forma ativa. E existe uma enzima que faz isso, e ela faz essa conversão do T4 para o T3. Quando a gente fala de inativação hormonal, é o que acontece quando esses hormônios eles são transformados em T3 reverso ou na forma T2. Isso que é a inativação do hormônio tireoidiano. Em outras palavras, o T3 é o hormônio tireoidiano que vai ter essa ação. O hormônio tireoidiano que não tem ação é o T3 reverso e é o T2. O nosso corpo ele é muito sábio. A distribuição das deiodinases é muito estratégica para a proteção e ativação dos tecidos quando nós precisamos. Isso acontece em condições normais e também em condições onde está tudo um caos metabólico. Quando o paciente está internado, por exemplo. Quando o paciente está internado, ele precisa de algumas mudanças. Ele está num estado que ele tem que fazer uma conservação metabólica. Então, nós temos algumas mudanças. O que acontece? O que vai acontecer, em linhas gerais e muito resumidas, é uma diminuição do metabolismo basal, é uma preservação do paciente. Nós vamos ver o passo a passo do que de fato acontece nessa síndrome do eu tireoidiano doente.
Essa condição ela é importante de ser estudada porque isso pode confundir muito a análise dos exames laboratoriais quando nós estamos atendendo esse paciente internado. Quando nós estamos avaliando todos aqueles exames, aquelas coisas, e de repente aparece uma função tireoidiana alterada. Meu Deus, o que a gente faz com isso? Da onde que veio essa alteração tireoidiana nesses exames? Por que isso aconteceu? Existe uma perspectiva de melhora? Como que eu vou interpretar isso? Eu fico desesperado, eu trato? Ou eu entendo a condição e espero? O que a gente faz? A partir do momento que a gente sabe o que é essa síndrome do eutireoidiano doente, a gente fica muito mais seguro e sabe avaliar de um jeito mais profundo o paciente internado. Então vamos para o passo a passo. Vou mostrar para vocês o que é esse mecanismo de adaptação.